Os associados devem manter a sua base de repertório sempre atualizada, de forma a que a Audiogest tenha um conhecimento permanente e atual de todas as gravações musicais, faixas, que pertencem aos produtores por ela representados. Apenas desta forma será possível à Audiogest identificar o titular dos direitos sobre gravações detectadas nos procedimentos de monitorização efetuados para efeitos de distribuição. A responsabilidade pelo carregamento da base de dados com informação relativa ao repertório é exclusiva do associado, que deverá usar de elevado zelo, diligência e exatidão na prestação de informações e carregamento de dados. Jamais deve o associado reportar como sendo da sua titularidade ou como tendo o direito de explorar repertório que efetivamente lhe não pertence ou cujos direitos de exploração para o território nacional não lhe foram conferidos. A prestação de falsas declarações neste contexto gera responsabilidade legal sem prejuízo de eventuais sanções previstas nos estatutos e regulamentos da associação. A Audiogest desenvolve esforços constantes para identificar todos os titulares de direitos. Caso estes titulares não sejam encontrados em até 3 anos após a alocação dos valores a cada uma das respectivas faixas, opera-se automaticamente a prescrição, conforme previsto na Lei 26/2015 de 14 de abril. Descubra como registar e manter atualizado o seu repertório na Audiogest, garantindo uma gestão eficaz dos direitos conexos. O associado deve registar no nosso portal e, idealmente, no momento da edição, o repertório do qual é titular dos direitos conexos. Lembre-se que existem 2 períodos limite de registro de repertório, a cada ano, para que este seja considerado no processo de distribuição de direitos, até ao último dia útil de fevereiro, para a primeira distribuição, e até ao último dia útil de agosto, para a segunda distribuição. Ao preencher a base de dados do seu repertório, a Audiogest consegue identificar o titular da respectiva gravação através dos mecanismos próprios de distribuição. Caso não haja correspondência ou não seja possível identificar ou contactar o titular dos direitos sobre a gravação, os valores para as respectivas faixas que possam ser atribuídas a um produtor fonográfico específico, ainda que desconhecido da Audiogest, permanecem reservados até o limite de 3 anos, conforme estabelecido pela legislação e regulamentos internos. Descubra como registar o seu repertório na Audiogest. Assim, com alguns cliques, consegue criar o seu caminho para uma gestão eficiente dos seus direitos conexos. Aqui na Audiogest, ajudamos a simplificar o seu percurso como produtor musical. Para submeter o repertório, deverá aceder ao portal Audiogest e selecionar Repertório. Poderá então extrair o ficheiro a ser preenchido em formato Excel e, depois do preenchimento do ficheiro, carregar em Submeter o repertório, ou preencher individualmente a faixa ou faixas de que é titular de direitos, carregando em Preenchimento Manual. Aconselha-se esta última forma de incluir o repertório a quem possui poucas faixas ou a quem não domina o Excel. No template de Excel BRI, as colunas a vermelho são obrigatórias. Os formatos e caracteres indicados no ficheiro devem ser respeitados. O ISRC tem 12 caracteres alfanuméricos e não deve ser separado por pontos ou traços. O país de gravação tem 2 dígitos e pode ser consultado na folha Lista de Códigos do Território. Exemplo PT. O tipo de conteúdo deve ser preenchido com a indicação áudio. O campo País de Comissão, onde os direitos serão pagos, deve ser preenchido com a indicação PT. A coluna Eu detenho os direitos desta gravação deve ser preenchida apenas com a letra Y. No campo Percentagem de direitos, deve preencher apenas o número e não inserir o símbolo percentagem. Se o produtor tiver a totalidade da percentagem dos direitos, deverá colocar 100 e não 1. Caso o sistema indique erros, após o carregamento no campo Submeter repertório, deve corrigir as linhas indicadas no ficheiro, guardar e carregar novamente. O associado também pode escolher preencher as faixas individualmente. Esta opção é mais adequada quando há poucas faixas para atualizar. Se escolher esta opção, deve preencher os campos obrigatórios, marcados com um asterisco, e clicar no botão Gravar. Durante todo este processo, a Audiogest está disponível para o ajudar e esclarecer quaisquer dúvidas através dos seguintes meios: e-mail geral@audiogest.pt, telefone 93 455 0146.